Olá, meu amigo, minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro Perispírito, do professor Zalmiro Zimmermann, que a gente entende um pouco mais sobre este intrigante instrumento da nossa evolução imortal, que é o nosso corpo perispiritual, psicossoma, modelo organizador biológico, tem um monte de nome. Vamos fechar hoje o estudo das funções, hoje nós vamos ver a função sustentadora. Mas antes de mais nada, você já é inscrito aqui no canal? Se não for, por favor, se inscreva, ative as notificações, clique no joinha, por favor. E se puder ajudar um pouco mais, clique no botão Seja Membro. Então vamos para o estudo, porque aqui a gente é pabuf. Vai rapidinho. Função sustentadora. O perispírito, impregnando-se de energia vital e transferindo-a paulatinamente ao impulso da alma para o veículo físico, sustenta-o desde a formação até o completo crescimento, conservando-o depois na vida adulta durante o tempo necessário. Então, o perispírito também sustenta o nosso corpo físico. A matriz estrutural destinada à organização e sustentação do edifício biológico na reencarnação, o perispírito, como assina Gabriel Delanne, surge graças à sua perenidade como elemento indispensável à estabilidade do ser humano. No meio de toda essa complexidade das ações vitais, dessa efervescência perpétua e resultante da cadeia de decomposições e recomposições químicas ininterruptas na trama, enfim, de nervos, músculos, glândulas, a se entrecruzarem, a circularem, a se interpenetrarem de líquidos e gases em desordem aparente, mas da qual sairá, contudo, a mais estupenda regularidade, sendo certo que a função pertence ao conjunto e não às unidades que o compõem, e que esta se subordina a uma ordem que não se altera, apesar dos sucessíveis afluxos de elementos novos. Está no livro Evolução Anímica, de Gabriel Delanne. A função sustentadora ou conservadora do perispírito, aliás, surge bem patente, por exemplo, no delicado e complexo processo de renovação celular. Sabido é que todas as células físicas são substituídas a cada ciclo de 7 a 8 anos, sem que, entretanto, seja alterada qualquer parte do corpo, conservando a pessoa, inclusive os seus traços fisionômicos. Então, a função sustentadora justamente nos traz aí, o perispírito, ele é o molde para o nosso corpo físico e, como eu já disse em episódios anteriores, que a cada 7, 8 anos o nosso corpo se renova completamente, mas a gente não muda a aparência, né, assim, radicalmente. Claro que vai envelhecendo, porque isso faz parte do processo vital, mas continuamos sendo as mesmas. A gente tem o mesmo fígado, o mesmo coração. Só que a cada 7, 8 anos o meu coração é completamente novo. Olha que interessante, porque as células todas dele já morreram e foram criadas outras. Claro que não tudo de uma vez, um pouquinho de cada vez e vai substituindo. E quem sustenta isso tudo? O perispírito. Essa contínua recomposição celular, sem que seja afetado qualquer dos elementos que identificam a pessoa, acontece graças à função de sustentação do perispírito, que potencialmente garante e conserva a integridade do corpo físico. Respeitada, é claro, a programação kármica de cada um, com os seus variados efeitos. Leon Denis nos ensina a esse respeito. Sensível às causas de desagregação e destruição que afetam o corpo físico, o perispírito assegura a estabilidade da vida em meio da contínua renovação das células. É um modelo invisível através do qual passam e se sucedem as partículas orgânicas, obedecendo a linhas de força, cuja reunião constitui esse desenho, esse plano imutável, reconhecido por Claude Bernard como necessário para manter a forma humana em meio das constantes modificações e da renovação dos átomos. Isso está no livro No Invisível, que eu recomendo que você leia tudo. Leon Denis é maravilhoso. Outro aspecto importante relaciona-se com a própria rigidez física, mantida pela ação fundamental do sistema imunológico, que, de sua vez, é sustentado pelo perispírito. Evidência disso resulta, por exemplo, até do fato de que a deficiência imunológica, segundo bem se constata hoje, está estreitamente vinculada a fatores que dizem principalmente com o equilíbrio emocional. É verdade, né?
O comprometimento psíquico a refletir seguidamente a própria história do espírito pode repercutir na ação sustentadora do psicossoma. Psicossoma, lembrando, perispírito. Provocando o enfraquecimento das defesas orgânicas e o consequente desequilíbrio homeostático. Recomposta a harmonia mental dentro das possibilidades kármicas, quer dizer, da nossa programação, as forças perispiríticas de sustentação desbloqueadas voltam a operar, reativando a imunologia. Evidentemente, trata-se aqui de um processo extremamente complexo a envolver não só conhecimentos ligados à fisiologia, neurofisiologia, endocrinologia, biologia molecular ou a bioquímica, mas, sobretudo, os que implicam uma compreensão maior da própria dinâmica psíquica ligada à realidade espiritual. A gente sabe justamente que quando nós temos, a gente está triste, a gente se imunodeprime, né? A gente fica mais suscetível a doenças. Em depressão, etc. e tal, tudo piora. Por quê? A nossa mente manda no nosso corpo perispiritual e o nosso corpo físico um reflexo do corpo perispiritual. Do mesmo jeito, por que existem as cirurgias espirituais que não precisam ser cortes em pele, abrir a pessoa? Isso é uma coisa do passado, totalmente distorcida. As cirurgias espirituais, elas são feitas no perispírito da pessoa. E já que o nosso corpo é um reflexo do perispírito, o que é curado e corrigido no perispírito, ou eliminado energias deletérias e tudo mais, o corpo físico se recompõe por causa dessa função sustentadora que tem o perispírito, né? Então, muito se explica de como é que funciona esse caso da cura por imposição de mãos, da cura por cirurgias espirituais, da cura por orações ou por concentrações, enfim, desde que não esteja, como fala assim, no nosso processo kármico, ou seja, quando a gente vai reencarnar, a gente certamente tem uma lista, olha, aqui eu vou passar por isso, vou passar por aquilo, posso passar por isso, porque é como se a gente fizesse um plano para uma viagem, né? Então a gente planeja, olha, eu vou passar assim, assim, assado, aqui eu vou ficar tantos dias assim, lá eu vou fazer uma prova, depois eu vou passear em tal lugar, depois eu não vou passear não, eu vou ficar... A gente faz o planejamento para a nossa vida. Então, se não está interferindo nesse processo kármico, né, que a gente assumiu antes, tudo isso pode ser modificado. E graças ao nosso pensamento. Eu acho que até o nosso processo kármico, dependendo das ações que a gente tem, a gente pode modificar. Afinal de contas, o Espiritismo nos ensina que não existe fatalismo, né? Ninguém está fadado a acontecer, olha, ele tem que morrer de um acidente aéreo com 35 anos. Não existe isso no Espiritismo, né? A gente vai modificando a nossa vida de acordo com as nossas atitudes. Beleza? E hoje a gente finaliza aí com essa função sustentadora o estudo das funções. E aqui, numa palestra que eu tenho sobre o perispírito, eu parei por aqui. Então, a partir de agora, a gente vai ver outros assuntos que eu não abordei naquela palestra do perispírito. No próximo episódio, nós vamos conhecer os centros vitais. Está ficando cada dia melhor esse estudo. Então, eu te espero, tá bom? Se você gostou, compartilhe isso com um amigo, convide-o a curtir. E você também, por favor, curta para que o YouTube apresente para outras pessoas. Valeu, obrigado, até o próximo. Tchau!